Caros amigos da Associação Espírita Cacique de Barros, da cidade de Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul, é uma alegria poder estar aqui com vocês. E a gente começa com um convite, o divino convite, do Espírito Casimiro Cunha, pela psicografia de Chico Xavier, do livro Antologia Mediúnica do Natal, da editora da Federação Espírita Brasileira. E ele diz assim: vinde a mim, vós que sofreis. E a palavra do Senhor, tocando nações e leis, ressoa cheia de amor. Herdeiros tristes da cruz, que seguis de alma ferida, encontrareis em Jesus caminho, verdade e vida. Famintos de paz e abrigo, que lutais no mundo incréu, achareis no eterno amigo o pão que desceu do céu. Almas sedentas de pouso, que à sombra chorais cativas, tereis no Mestre amoroso a fonte das águas vivas. Vinde, irmão, a Jesus Cristo, o guia que nos conduz. Vosso caso está previsto em suas lições de luz. Então, existe uma previsão, existe um pré-determinismo, nada acontece tão somente por conta do nosso livre-arbítrio, como veremos aqui hoje, tá? Então, o divino convite de Casimiro Cunha. Bom, meus amigos, a gente então vai lembrar do mestre se referindo também aos pássaros do céu, né? Vamos trazer então o capítulo 25, Buscai e Achareis, um trecho quando Kardec traz a citação presente no Evangelho, que diz: olhai os pássaros do céu. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem o verme os comem. Porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração, a vossa mente, o vosso espírito. Eis porque vos digo: não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis veste para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Olhai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, não guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não valeis muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Eu bem que precisava, 1,65 m, ou acrescentar uma hora em sua vida. Pelo contrário, a gente desencarna mais cedo, né? Por conta do excesso de estresse, de ansiedade, né? Como está lá em Mateus 6, a ideia do Sermão do Monte, são essas citações. Porque também vos inquietais pelo vestuário. Olhai como crescem os lírios dos campos, não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, como fazem os pagãos que andam à procura de todas estas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Então, a gente está usando aí a tradução do Evandro Noleto Bezerra, tá bom? Bom, meus amigos, então, em primeiro lugar, nesse período de pandemia, a gente se solidariza com todos aqueles que estão sofrendo, realmente há muito sofrimento nesse momento. Apenas a gente vai trazer algumas diretrizes aqui mais otimistas para que a gente possa enfrentar esse período com mais serenidade, ok? Jesus já nos tinha informado com o seu sermão profético e também já nos confortou com o seu evangelho de luz, não é verdade? Nos enviou o Consolador prometido e, ao mesmo tempo, nós sabemos que somos que nem o super-homem, que nem a super-moça, aliás, melhores do que eles. Eu fiquei muito feliz quando soube disso, porque eu queria poder voar com ele e os espíritos voam. Eu queria ser imortal com ele e os espíritos, nós somos imortais. Eu queria ser extraterrestre e Jesus fala que vós não sois deste mundo, senão o mundo vos amaria. E ele consegue enxergar através das paredes, nós conseguimos atravessar as paredes e enxergar e fazer muito mais.
e ao mesmo tempo ele tem a Kryptonita e nós não temos. Então nós somos mais que o Superman. Esse corpo nada mais é que uma roupa, não é? O Pai vai nos dar quantos corpos forem necessários, tá bom? A gente não tem que ficar preocupado com o nosso corpo, mas sim cuidar do nosso espírito. E lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, tem esse estudo sobre os chamados flagelos destruidores, como são as pestes, as guerras, os terremotos, as erupções vulcânicas, os tsunamis, enfim, as grandes secas, são flagelos destruidores que estão estudados no capítulo 6º, que é a quinta lei moral, a lei de destruição, tá bom? Fica lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, as questões 737 a 741. São 5 perguntinhas só, muito esclarecedoras. Fica como dever de casa vocês lerem as perguntas, tá? Eu vou fazer um rápido resumo aqui, mas tem palestra só sobre esse assunto. Bom, primeiro a gente vai lembrar que existe uma programação reencarnatória. Lá na questão 258, começa o item a escolha das provas. Então, Kardec pergunta se os espíritos, antes de reencarnarem, antes de renascerem, se eles têm consciência do principal tipo, gênero de provas que experimentarão aqui na Terra. E os espíritos superiores dizem que sim, e nisto lhes consiste o livre-arbítrio. Ou seja, do mesmo modo que a gente tem livre-arbítrio agora, tivemos no mundo espiritual. E orientados pelos nossos benfeitores, com uma lucidez muito maior do que a gente tem aqui, com o conhecimento da causa das nossas encarnações anteriores e do que precisamos para chegar a condições melhores e em mundos mais felizes, nós programamos, nós aceitamos muitas provas, sobretudo o principal tipo, o gênero delas e muitas vezes até da desencarnação. Então não temos que ficar preocupados, porque sendo Deus perfeito, soberanamente justo e soberanamente bom, só vamos passar por aquilo que seja bom para nós, para a nossa felicidade futura. E também aquilo que nós tivemos o livre-arbítrio e dissemos, olha, esse aqui eu dou conta, esse aqui eu aguento. Manda lá, manda essa conta para a gente acertar logo, não é? Tá certo? Então não fiquem preocupados, tá bom? Tudo vai dar certo, tudo passa, como aliás nos orientou Maria de Nazaré. Então, e o próprio Cristo também nos falou, não? Como está lá, até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. Não temais, pois valeis mais do que muitos pássaros, homens de pouca fé. E a gente aprende também com Lucas que na vossa paciência possui as vossas almas, né? No Evangelho de Lucas, a citação de Jesus. E olha que coisa interessante. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 853, a gente aprende que fatal, no verdadeiro sentido do termo, só o instante da morte. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, não podeis livrar-vos dele. Então, o momento da nossa morte, o período programado da nossa desencarnação, já está acertado no mundo espiritual. Então, tem gente que leva 6 tiros e não desencarna. E tem gente que tropeça, rompe um vaso importante e retorna ao mundo maior. Então, existe uma programação do momento da nossa morte. E essa é a única fatalidade que tem na doutrina espírita, além de outros tipos, assim, por exemplo, sermos espíritos puros, perfeitos, completamente felizes, e essa também é um tipo de fatalidade que a gente pode acrescentar. Bom, lembrar também, então, que, excetuando-se os casos de suicídio, nós só vamos desencarnar na hora certa, programada. Claro que o quê? Todos os suicidas são amparados e terão novas chances, mas atrasam sua evolução, distanciando-se dos seus, fazem sofrer muito seus familiares e amigos, colhem sofrimentos completamente evitáveis que não precisavam passar por ele, e irão repetir as mesmas provas das quais tentaram fugir através do suicídio. Então, se você está tirando a sua vida por conta de uma quebra financeira, você quer passar por esse sofrimento de novo? Se é por uma desilusão amorosa, se é pela perda de um filhinho muito amado, se é por uma doença terminal grave, enfim, por um transtorno, né, psiquiátrico muito grave que lhe faz sofrer muito, se é por isso, você deseja realmente passar por isso de novo? Não é melhor liquidar logo essa fatura e chegar no mundo espiritual resplandecente, como um vitorioso, como um herói, como Jesus, que superou todos os seus sofrimentos e com muita resignação, com muita coragem? Ou como um fugitivo? Não, não vamos chegar lá como um fugitivo das nossas obrigações, tá?
vamos cumpri-las, vamos acertá-las todas direitinho, tá bom? Então, viver ainda é a melhor opção, né? Vamos lembrar disso também. E qual é o conselho de Maria de Nazaré para Chico durante o seu sofrimento? Uma época ele estava sofrendo muito, e Emmanuel trouxe então esse recado maravilhoso que vale para todos nós, todos os dias da nossa vida. Tudo passa, e isto também passará. Diz que o Chico estava sofrendo muito, quando ele recebeu esse recado da senhora, ele escreveu num cartaz, pregou no quarto, na parede do quarto dele, e quando ele acordava de manhã, que lembrava dos problemas, meu Deus, olhava para o cartaz, tudo passa, isso também vai passar. E ele foi tendo paciência, e ele então já estava tão feliz um dia, rindo bastante, e Emmanuel chegou e disse, Chico, essa alegria toda também passa, vamos trabalhar mais. E aí convidou ele para retornar ao trabalho, né, sempre com muita dedicação, como era natural do Chico. Bom, então, nessas questões aí 737 a 741, a gente aprende que tem um objetivo desses flagelos é nos fazer progredir mais depressa, que eles são necessários para uma rápida melhoria geral. Avançamos em alguns anos, o que teria levado muitos séculos. Mas Kardec pergunta, mas será que Deus não poderia empregar outros meios que não esses flagelos destruidores? Aí os Espíritos respondem que Deus oferece outros meios de evoluir todos os dias, o homem que não os aproveita. É necessário, então, diminuir o seu orgulho, fazendo sentir sua fraqueza. Fala que uma vida é uma fração de segundo, e é mesmo, né, diante da eternidade dos séculos, pessoal. É um ensinamento que nos servirá no futuro, o corpo nada mais é do que uma roupa, e olha que interessante, haverá recompensa, não é? Haverá uma recompensa se soubermos suportar o sofrimento sem murmurar. O bem sofrer, diferentemente do mal sofrer, que a gente conhece, não é? Que é aquele sofrer com revolta, com rebeldia, com desespero. Não. Sofrer com confiança em Deus, com fé, com resignação, esse sofrimento sim nos é aproveitado, tá? Esse sim nos é aproveitado. Também são provas, são exercícios, então, de inteligência, de paciência, de amor ao próximo, de resignação, de abnegação e desinteresse. E Kardec comenta que a única diferença é que morrem vários ao mesmo tempo, porque todos nós vamos morrer um dia, não é verdade? Nossa negligência pode agravar os flagelos, bem como a nossa inteligência pode prevenir uma parte deles, por exemplo, usando a irrigação. Mas é só uma parte, por quê? Porque há flagelos que estão nos desígnios da providência. Que precisa a gente dar realmente uma apressada no passo, que estamos muito lentos na nossa evolução, então vem esses estímulos, tá? Então vamos falar sobre a ansiedade. A ansiedade é uma reação biológica útil e natural, não é? Tem um hormônio chamado adrenalina que liga uma espécie de turbo, a gente fica muito mais rápido, muito mais pronto para a ação, e é para nos fortalecer, justamente como no passado, diante de um perigo, a gente lutava ou fugia. A pena que hoje a gente não faz mais isso, a gente nem luta nem foge. O que é que a gente faz? A gente fica temendo, fica se preocupando, fica sofrendo, fica irritando, fica com insônia, a gente adoece. Então gera o que a gente chama de transtorno de ansiedade generalizada, porque um pouquinho de ansiedade é saudável, mas em excesso e constante nesse estresse, inclusive ele vai prejudicar o nosso sistema imunológico também, é tão importante nesse período agora, é uma verdadeira vacina a gente fortalecer o nosso sistema imunológico para evitar enfermidades, não é? No caso do pânico, a gente aprende que ela, em regra, atinge mais as pessoas de 18 a 35 anos, então se você tem uma síndrome do pânico é porque você é muito jovem, né, isso é ótimo, e vai passar, tá? Normalmente cessa com o passar do tempo, os sintomas são terríveis, a gente jura realmente que vai desencarnar, mas até hoje ninguém desencarnou de pânico, e durante as crises você pode precisar utilizar de um suportezinho, de um medicamento psiquiátrico para ajudar, vai ser importante, porque se você não trata bem o pânico, ele pode se agravar e você pode ficar com medo de sair de casa. Aí quando não sai de casa, aí começa a ficar com depressão, a chamada depressão secundária, né? Então ficar atento a isso. Então, os sintomas do transtorno de ansiedade generalizada, da TAG, é o pensamento acelerado. Veja se você ainda se enquadra em algum desses aí. Fadiga, né, cansaço, insônia. Há quem diga que uma noite mal dormida pode diminuir até 40% a sua imunidade. Tensão muscular, então fica com dores no corpo, dor de cabeça, dor nas costas. Diminuição da libido, da vontade de namorar. Lapsos de memória, não é?
descontentamento, irritação, desmotivação, cansaço mental, queda de cabelo, gastrite, esofagites, azia, má digestão e aquela chamada depressão secundária, que é uma depressão que surge, né, do pânico, por exemplo. E consequências orgânicas. Se não for controlada, a ansiedade pode provocar enfermidades psicossomáticas, como a gastrite, úlceras, colites, taquicardia, hipertensão, olha lá, até pressão alta, cefaleia e alergias, que não tem explicação. E também podem provocar doenças psiconeurológicas e psico-oncológicas. Então, é uma questão de saúde a gente desenvolver a serenidade. E o Espírito Samuel Lucas nos esclarece que o excesso de ansiedade pode prejudicar a sintonia com os espíritos superiores. Que a gente fica tão estressado, inclusive eu nas minhas palestras nos primeiros anos, eu ficava muito ansioso, muito tenso na hora da palestra, tentando não esquecer as coisas mais importantes, com a relação de coisas para falar e muito preocupado com o tempo. O Espírito Samuel Lucas certa vez me disse: Nazareno, a gente não está conseguindo me inspirar na hora da palestra, a gente só pode esperar antes, na hora não consegue, porque você fica praticamente bloqueado de tanto estresse que você fica. Então, relaxe, conte com a nossa inspiração, ela não vai faltar, etc. E as nossas palestras melhoraram, eu percebi isso e alguns amigos também me falaram essa informação também, tá já? E algumas casas da obsessão. Pode ser uma influência espiritual negativa, que a gente chama na doutrina espírita de obsessão espiritual, né? Então precisa de tratamento, nas casas espíritas vocês podem conseguir o tratamento espiritual gratuito, não precisa se tornar espírita, são algumas semanas normalmente, tá? O orgulho também, como a gente aprende lá no Evangelho segundo o Espiritismo, as dificuldades, o problema que é o orgulho, o livro dos Espíritos, etc. Dificulta o tratamento psiquiátrico, o nosso orgulho, gera perfeccionismo, ou seja, o excesso de cobranças, a gente se estressa mais por causa do orgulho, gera vaidade, a gente quer agradar todo mundo, aí sofre mais ainda, se cobra mais ainda, gera o problema de não saber dizer não, não é? Ou seja, a gente não tem limites, quando o próprio Cristo estabeleceu limites. Quando a mulher sirofenícia pede que ele cure a sua filha que está enferma, ele vai dizer: mulher, eu não vim senão para as ovelhas desgarradas de Israel. Ou seja, a minha missão aqui é pregar para o povo hebreu. Para vocês, vai ser Paulo, vai ser Tiago, vão ser esses outros missionários. Mas eu não, na minha missão aqui serão só esses. E não é justo tirar o pão da mesa dos filhos para dar aos cachorrinhos. Mas aí ela então responde: mas Senhor, até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos filhos. Ele então se comove e diz: mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme tu crês. Porque ele não era só justiça, ele era também compaixão, né? A lei de justiça está sempre junto do amor e da misericórdia, já viram isso? Lá no Livro dos Espíritos, é a 10ª lei moral, né? A mais importante. A preguiça também vai acabar gerando ansiedade, por quê? Porque gera procrastinação, você fica sempre adiando tudo para o dia seguinte, né? Adia a busca da solução para o problema também, na busca de tratamentos, gera a falta de atividade física, que diminui o tônus muscular, e a falta de atividade física provoca mais fadiga, você fica mais cansado. Quando você tem uma atividade física regular, leve, né, bem feita, você tem mais disposição, dizem as pesquisas, não é? O materialismo também vai gerar ansiedade, por quê? Porque gera o apego. O apego, dizem os nossos irmãos budistas, é a principal causa de sofrimento do ser humano. A falta de consciência da condição de espírito, que a gente aprende com a doutrina espírita, também é muito importante. Pode, inclusive, gerar o uso de drogas, como a maconha e outras. Então, por exemplo, algumas pessoas que vão usar as drogas por causa da ansiedade. Então, a pessoa não vai conseguir largar a maconha ou o cigarro enquanto a gente não tratar a TAG. Porque muitas vezes o que está sustentando o vício é o transtorno de ansiedade generalizado. Então a pessoa utiliza o tóxico como um anestésico, porque o cigarro, porque a maconha também eles acalmam, né? Então tem essa, entre aspas, benefício, apesar de uma série de malefícios muito grandes, não é? A gente pode falar também de sensibilidade mediúnica, como a gente aprende lá no livro A Gênese. Então lá no livro A Gênese, Kardec estuda as predições segundo o Espiritismo,
E ele vai dizer que tem uma profecia lá no Antigo Testamento, de Joel, que diz assim, que no final dos tempos, o Senhor derramará do seu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, ou seja, darão comunicações mediúnicas. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens visões. Até vossos servos profetizarão, mostrando que a mediunidade, ou pelo menos a sensibilidade mediúnica, iria ficar mais intensa nesses períodos de transição planetária, como que estamos vivendo. Então, será que não é por isso que estamos tendo tantos casos de depressão como hoje? Nunca tivemos tanta depressão. É 500 milhões de pessoas com depressão no planeta. Nunca tivemos tantos casos de anorexia nervosa, de transtorno de ansiedade generalizada, outros transtornos mentais graves ou leves, não é? Muitos problemas também de dependência química. Será que não é influência dos espíritos? E também, infelizmente, o suicídio. Tá? Nunca tivemos tanto suicídio no planeta como nos dias de hoje. Então, nós precisamos ficar atentos, porque as crianças de 10 a 14 anos aumentou significativamente o número de casos nessa faixa etária também. Então, muito cuidado, vamos estar atentos aos nossos familiares e amigos. Então, o excesso de notícias ruins na mídia também. Diminua um pouco esse excesso de notícias, o excesso de estimulantes, né, como refrigerantes, cafés, esses chamados energéticos, né, também. O transtorno afetivo bipolar pode provocar ansiedade na fase da aceleração, na fase da mania, não é? O síndrome da eclosão da mediunidade, traumas dessa vida e de vidas passadas também podem provocar o pânico, não é? Sobretudo. A drogadição é como consequência, como nós falamos aqui. Aliás, quando a pessoa usa maconha, tem pessoas que têm um ataque de pânico, porque ela provoca surtos psicóticos, em algumas pessoas. Então, isso é muito bom porque protege. A pessoa fica com tanto medo de passar por aquilo de novo que não experimenta mais a droga. Então, é um fator até de proteção nessa hora, mas é raro. Não é comum, pelo menos. E aí a pessoa também usa o álcool como se fosse um calmante. O marido reclama ou se acha superior à esposa porque ela usa calmante, tarja preta, mas ele usa a cervejinha, que acaba funcionando como, entre aspas, um calmante, porque o álcool é uma droga depressora do sistema nervoso central, né? Aliás, provoca depressão. Depois de algumas horas, você vê que você começa a ficar sonolento, né? E no outro dia você fica certamente mais tristinho, mais indisposto. A gula, então a ansiedade, a gente acaba comendo muito rápido, gerando a intemperança, que é um defeito, né? A gente precisa ter mais temperança, mais moderação nos nossos hábitos alimentares. Gera conflitos familiares e de trabalho, porque a gente fica muito mais estressado. Desatenção com os filhos, né? Aquela depressão secundária que nós já falamos. Agora, nós devemos buscar o alívio dos efeitos enquanto buscamos a cura das causas, que a gente sabe que as causas estão no espírito imortal, não é? Mas precisamos estar atentos, então, a isso, porque a gente precisa, então, tratar a causa, mas aliviar o efeito enquanto ela está ocorrendo, correto? Então, vamos em frente aqui. E o Chico dizia que 50% da cura chama-se aceitação, aceitar a enfermidade. E os outros 50% vêm com o tempo devagarinho. Então, lembrar que o tratamento espiritual não dispensa o tratamento médico, temos que continuar com ambos, porque é tratar do corpo e tratar do espírito, cada um a sua área, né? E será que a gente deve usar remédio psiquiátrico? O que é que os espíritos superiores nos falam? Bom, no livro Chico Xavier em Goiânia, da editora GEM, né, faz essa pergunta a Emmanuel. Os benfeitores espirituais consideram plenamente aceitável o tratamento psiquiátrico dispensado pela psiquiatria aos doentes mentais que ela recorre? Resposta: amigos nossos da vida maior, exprimindo-se comumente sobre o assunto, asseveram que a psiquiatria, ou seja, remédio psiquiátrico, tanto quanto a psicologia e a análise, a terapia, são caminhos na ciência proporcionados a nós outros, na humanidade, para a libertação dos desequilíbrios mentais que se nos apresentem. Afirma que o progresso na psiquiatria seja na criação de ansiolíticos, ou seja, os quebradores de ansiedade, os tarjas pretas, né? E também os tarjas vermelhas, porque se usa antidepressivo para tratar ansiedade também, tem outros remédios bem modernos também, tá? Ou neurolépticos
para o alívio ou cura das enfermidades da mente é muito grande e compete-nos prestigiar no máximo os domínios da psiquiatria nesse sentido. E aí continua a mensagem que a gente não tem tempo de explorar aqui, tá? Chico Xavier em Goiânia é o nome do livro. Então a gente vai o quê? Os medicamentos são úteis e às vezes indispensáveis naquele período que você está passando. Nesse período agora, então, né, de distanciamento social, a gente ter esse suportezinho, depois você tira, depois você larga, tá? Não é complicado não de tirar, bem simples, na verdade. Então, é muito importante para regular o sono, a gente precisa dormir bem para ter melhor saúde, melhor imunidade, lembram disso? Preservar os relacionamentos familiares, muitos casamentos acabam por problemas dessa ordem. Evitar o estresse excessivo e as reações impensadas e facilitar a sintonia com os bons espíritos, e não com os espíritos atrapalhadinhos, né? De ansioso já basta a gente, não precisa arrumar mais uma turma, não. Então, o estudo da doutrina espírita também nós podemos acrescentar, por quê? Porque Kardec fala que o espiritismo bem compreendido é a melhor prevenção contra o suicídio e a loucura, que eram como eram chamados os transtornos mentais na sua época, né? O culto do evangelho lá, uma vez por semana, é suficiente. Pensamentos geram enfermidade ou saúde, a gente aprende isso no livro Pensamento e Vida, e também no livro O Consolador, de Emmanuel, tá? O auto-amor, quem se ama tem menos medo, né, menos preocupações de agradar os outros. Aqui a gente já falou a importância da medicação para o alívio, psicoterapia, tratamento de desobsessão, né, então tratar a obsessão espiritual, a reforma íntima, que é a metanoia, ou seja, arrependei-vos, em grego é metanoia, ou seja, mudança de mente, mudança de padrão mental. Estudo da doutrina espírita, desapego, atenção plena, aprender a viver o momento presente. Então, vai tomar um banho, sinta a água escorrer pelo corpo, curta aquele instante, cante. Eu acho tão bom tomar banho, pessoal, não sei se é porque eu sou do Ceará, mas eu adoro tomar banho, não é? E a gente às vezes toma banho, nem sabe se tomou banho, se já passou o sabonete, às vezes passa de novo porque está tão estressado, não está presente naquele instante. É um tipo de filosofia de meditação zen budista, aliás, dizem que a mais extraordinária meditação é estar presente em cada instante, tá? Então é muito importante isso também. As crianças, e Jesus pede para a gente se assemelhar aos pequeninos para entrar no reino dos céus. Será que ele não está falando a respeito disso também? Não é? Elogia a mulher que para tudo para lavar seus pés com suas lágrimas, enxugar com seus cabelos, ela largou tudo, ou seja, ela focou muito a sua atenção plena, viver o momento presente. Meditação pode ajudar também bastante, tem estudos científicos em prol da meditação, tem aplicativos, tem vídeos para você fazer. Começa com 10 minutinhos, não é complicado não, faz depois da atividade física, normalmente ajuda também, tá? Depois de uma aula de yoga, então, perfeito. 90% dos nossos rios e medos não acontecem, então curtir também a música, a dança, que é uma atividade física que eu adoro. Jesus seria contra a música, a dança e a alegria? É óbvio que não, né, pessoal? Os problemas são os excessos. Atividade física, ginástica, treino funcional, brincadeiras com os filhos agora nesse período, yoga, tai chi chuan, pilates, essas práticas são bem saudáveis, né? A acupuntura também tem comprovados benefícios, e Epíteto dizia uma coisa interessante, ele dizia o seguinte, que os problemas sobre os problemas é preocupação. Se o problema tem solução, não precisa se preocupar. Agora, se o problema também não tem solução, não adianta se preocupar, então por nenhum motivo se preocupe. Meu psicólogo diz assim, Neno, quando chegar na segunda-feira, você vai pensar em resolver o problema. Não fique sofrendo antes, não. Né? Você pensa muito, você se preocupa muito. Né? E ele também falou que a corrupção da mente é muito mais grave que qualquer peste, olha aí, que epidemia que esteja ao nosso redor. E o Laí Ribeiro fala que você energiza tudo aquilo que você foca sua atenção. E que a pandemia pode até pegar seu corpo, mas só pega sua mente se você deixar. Então, já vimos aqui que tem uma programação reencarnatória. Então, vamos fazer nossa parte, confiar na providência divina. E por que Deus não nos dá tudo o que pedimos? Jesus não falou que Deus não daria tudo que a gente pedia, que nos atendesse, se a gente pedisse com fé, né? Porque Deus nos dá o que é melhor para o nosso espírito, pessoal, para a gente mesmo, e não para o corpo, não para os nossos desejos insensatos, não é?
passageiros aqui, efêmeros, que muitas vezes não vão fazer o nosso bem. E olha o que aconteceu, porque Kardec também passou por dificuldades financeiras, ele também quebrou, se vocês não sabem. Um colégio que ele fundou, o Instituto Rival, acabou tendo que fechar, por causa de um sócio, que era um tio seu, que vivia gastando muito em balneários famosos na época na Europa, tá? Essa é a informação que a gente tem dos biógrafos. E aí, quando ele está conversando com o Espírito Verdade, antes de publicar o Livro dos Espíritos, né, tem essa mensagem que ele vai receber. Ele vai perguntar: disseste que serás para mim um guia que me ajudará e protegerá. Compreenda essa proteção e o seu objetivo dentro de uma certa ordem de coisas. Mas poderias dizer-me se a proteção também alcança as coisas materiais da vida? Ou seja, vocês aí do mundo espiritual também vão poder me ajudar do ponto de vista material? Porque eu não tenho dinheiro sobrando, eu trabalho com muita dificuldade, trabalho muito. Né? Ele era professor, ele era guarda-livros, era uma espécie de contador, você trabalhava muito. Tá? E olha o que é que o Espírito Verdade vai dizer a ele. Nesse mundo, a vida material deve ser levada em muita conta, ou seja, é importante. Não te ajudar a viver seria não te amar. Não te ajudar a viver seria não te amar. É isso que o seu benfeitor está falando para você agora, no seu ouvido aí, espiritual. Não te ajudar a viver seria não te amar. Eles vão nos ajudar sempre, tá? Confia nisso. Vai dar tudo certo, tá? Fim 56. E será que tem alguma vacina espiritual? Tem, né, pessoal? A gente pode fazer uma espécie de reprogramação mental rapidamente aqui, né? Lembrar que em vez de falar de problemas, crises, vamos chamar de desafios evolutivos, que é mais otimista, mais chique. Provas são uma oportunidade de novas conquistas e mais felicidades. É que nem concurseiro, o concurseiro adora quando tem concurso, porque se não tiver concurso, como é que ele vai passar? Então o espírito adora quando tem prova, para ele tirar 10 na prova e ir para aquele mundo superior, para aquele mundo muito mais feliz, não é? Expiação são uma oportunidade de purificação, de quitação de débitos, doenças são drenos energéticos, não é? Jesus esclareceu que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, tome a sua cruz. Ele não disse, me dê sua cruz que eu vou levar para você, não. Aquele que quiser, esqueça um pouco de você, né? Pense nos outros e vem e segue-me. A reencarnação funciona como um carvão milagroso, diz André Luiz, ou seja, uma espécie de esponja, de filtro que vai absorvendo as desarmonias que nós trazemos no perispírito. A vida é um resgate para uma situação melhor. Depressão é reflexão, é romantismo. Aqueles poetas, artistas, pintores, músicos, tudo era depressivo, só que não tinha palavra. A palavra depressão é recente, mas aí eles eram chamados de romântico. Então eu não digo mais que eu estou com depressão, eu digo que estou romântico, né? Que é mais otimista. Doença pertinaz, diz André Luiz, em Conduta Espírita, que é purificação mais profunda. Obsessor, não digo mais que você tem obsessor, porque você tem inimigos desencarnados, mas você tem personal trainer espiritual. Né? Morte é a libertação do presídio e retorno para a nossa verdadeira casa. Umbral é o spa do espírito, onde vai queimar os quilinhos extras do orgulho, do egoísmo, do materialismo, do ciúme. A gente vai chegar muito melhor nas cidades espirituais, né, nos outros mundos também. E a gente aprende com Santo Agostinho que as provas rudes, aquelas intensas, duras, ouvi-me bem, são quase sempre indício, sinal de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito quando aceitas com o pensamento em Deus. Olha lá, tem a condicional, correto? Quando aceitas com o pensamento em Deus, com confiança em Deus. Quer saber mais? Assista a palestra Por que Adoecemos, Saúde e Espiritualidade, tá? Então vamos tratar as causas. Quais são as causas? São as imperfeições morais, né? Lembra que está lá no livro A Gênese, qual a principal causa das nossas imperfeições morais? A gente perguntar isso, está lá no capítulo 3, item 10 ou item 9, depende da sua edição, não é? Eles vão dizer que estudando-se todas as paixões e mesmo todos os vícios, vê-se que as raízes de ambos se acham no instinto de conservação. E quais são os instintos de conservação? Bom, a gente tem a fome, tem a sede, tem o sexo, tem o instinto maternal, a agressividade, mas temos também o medo, e o medo vai ser um dos principais geradores de problemas. Por quê? A gente aprende que o medo é necessário, mas ele, em excesso, pode ser muito prejudicial. A gente aprende também que o segundo maior medo do ser humano depois da morte é o medo da rejeição dos pais. E para agradar os nossos pais, que normalmente gostam de pessoas bem-sucedidas financeiramente, a gente vai desenvolver o egoísmo, a avareza, a cobiça, a ambição desmedida para poder receber os aplausos da família, da sociedade. Né?
A gente vai estudar sobre o medo, inclusive no livro Nosso Lar, lá quando a Segunda Grande Guerra Mundial está sendo anunciada, todos os espíritos lá vão estudar sobre o medo, sobre o pavor, não é? Então pode provocar avareza, egoísmo, cobiça, ganância, ambição desmedida, a inveja, você tem, não é, aquela pessoa que brilha muito, ela é uma ameaça para a sua autoestima, então você acaba gerando inveja por causa do medo de não ser amado, ser rejeitado. Ciúme não é amor, ciúme é medo de perder o ser amado, né, é um problema de autoestima. A crueldade, aquela pessoa que é muito cruel, aquele jovem, etc., é porque está morrendo de medo e não quer ser desafiado pelos líderes de outras facções, então precisa demonstrar que é muito cruel. A covardia, a omissão, né? Isso é bem lógico. A vaidade, então a gente querer brilhar muito porque o outro brilha, né? Então a gente quer brilhar porque a gente quer receber o amor das pessoas. A timidez também tem medo de colocar sua opinião em público, não é? A fobia social, o medo do público, a fraude dos falsos médiuns, né, que podem perder aquela sua condição feliz, e aí eles inclusive vão começar a fraudar o fenômeno, porque não querem perder, né, aquela condição. E a ansiedade, o pânico, é o medo do futuro, não é, do que pode acontecer e normalmente não acontece, né? Nazareno, já estou com síndrome do pânico, tanto você falar sobre o medo. Qual a melhor virtude contra o medo, pessoal? A melhor virtude contra o medo é a fé. E a fé é a mãe de muitas virtudes. Aliás, fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, nos ensina Kardec. Nazareno, eu entendi perfeitamente. O problema é que minha fé é menor que um grão de mostarda. Como é que a gente faz para fortalecer a fé? Com conhecimento, meus amigos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então vamos estudar as obras de Kardec, sobretudo, né? A doutrina espírita, e também o autoconhecimento, que é o meio prático mais eficaz de o homem melhorar-se nesta vida e de resistir aos arrastamentos do mal. À medida que o tempo passa também, com a experiência, a gente vai ficando cada vez mais sábio e menos ansioso, né? Mais tranquilo. Então vamos ter isso, tá? O desapego também é uma coisa muito importante. Jesus tinha todos os tipos de desapego, não somente na lição, mas na prática também, para nós aprendermos, tá? Tem outras coisas para falar, outras palestras que eu convido vocês aí a darem uma olhadinha depois no YouTube, esses temas, para ajudar a combater ainda mais aí a ansiedade, tá certo? E lembrar que tem seminário sobre meditação do Projeto Manuel Filomeno de Miranda, bem como também, não é, um livro recente da Associação Médico Espírita do Brasil, chamado Conexões Médico-Espíritas Meditação, tá? Muito interessante. Há muitas orientações bíblicas sobre a questão da ansiedade, recomendando-nos, então, essa coisa maravilhosa, aprender a serenidade com Jerônimo Mendonça, que ficou cego e paralítico, e mesmo assim deu uma grande contribuição para a doutrina espírita e para o mundo se tornar melhor, não é? E a gente conclui dizendo, não está escrito, vós sois deuses? Está lá no Salmo 82, vós sois deuses, filhos do Altíssimo, todos vós. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Vós sois a sal da terra, a luz do mundo. Brilhe a vossa luz, e resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. Lembrar dessa frase inesquecível que Chico adorava, quando Jesus nos disse: jamais vos deixarei órfãos, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Bom, meus amigos, então, se a hora da ansiedade apertar e a gente perguntar onde está Deus, vamos lembrar do poeta sergipano José Soares Cardoso. Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém ouviu jamais. Quem ele é? Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente: não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança de quem afirma porque tem certeza: eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza, contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus.
Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa. Contemplo Deus na mão que acaricia. Escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico, olha aí os profissionais de saúde, salvando. Presinto Deus na dor que nos irmana. Descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade, escuto Deus nos cânticos do crente, percebo Deus no sol, na liberdade, e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte, no amor dos homens também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. O reino de Deus está dentro de vós.